Então, paramos nas características das cidades-estado espartana e ateniense. E agora nós vamos dar continuidade, acabando com aquela nossa linha do tempo. Estamos agora no período clássico, então de 500 a 338 a.C. O que nós temos de característica aqui? As polis já muito desenvolvidas, principalmente Esparta e Atenas, e a gente tem o contato dos gregos com os persas, dando origem às guerras médicas, tá? Esse nome deriva da palavra medos, que era a maneira como os gregos chamavam os persas. Essas guerras médicas, de fato, vão enfraquecer bastante a civilização grega e essas cidades-estado que vão entrar em contato através de conflitos com essa civilização que está em franca expansão nesse momento, tá? A gente tem alguns conflitos, né, marcantes nesse período, como, por exemplo, o próprio combate de Termópilas, né, da qual origina-se o filme 300, que é essa imagem que tem aqui. E nós vamos ter, então, depois desses conflitos persas, o enfraquecimento de algumas cidades-estado, porém, o fortalecimento de uma em específico, que é Atenas. Atenas vai ser a cidade-estado que vai sair vitoriosa desses conflitos contra os persas, e eles também vão se fortalecer diante das outras cidades-estado gregas. Elas vão formar a Confederação de Delos, Atenas com as suas aliadas, lembrando que Esparta e algumas outras cidades não vão fazer parte dessa confederação. E a partir dessa confederação, Atenas vai começar a se transformar na principal cidade-estado desse período. Vai recolher uma série de impostos e ela, como sendo a líder da Confederação de Delos, a ideia fundamental dessa confederação era evitar novos ataques de estrangeiros, principalmente dos persas. O que Atenas vai fazer, na verdade, não é destinar essa arrecadação de dinheiro a essa proteção contra os persas e, na verdade, ela vai usar esses recursos para fortalecer a própria cidade-estado. A partir daí, a gente começa a ter uma rivalidade entre essas cidades-estado. A Confederação de Delos não tem todas as cidades-estado nela e essas outras cidades-estado vão formar a Liga do Peloponeso, lideradas por Esparta. A partir daí, né, é dois toques para você ter uma guerra entre essa Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que vai originar justamente essa guerra. Em 404 a.C., a gente tem uma vitória dessa guerra por parte de Esparta, mas na verdade essa vitória não é uma vitória triunfante, né? Nem tem como ser, porque todas as cidades-estado já estavam bastante enfraquecidas ao longo de vários anos, lutando entre si. Então o fato delas serem autônomas, né? Serem cidades-estado autônomas, também gerou essa rivalidade muito grande que fez com que elas acabassem levando ao declínio da civilização grega. A partir daí, então, a gente tem esse enfraquecimento e nós vamos começar a ter as invasões dos povos macedônicos. Essa aqui é uma imagem, né, um mapa só para indicar quem eram os aliados, né, de quem nessa guerra da Liga do Peloponeso, né, e da Confederação de Delos. Então nós temos aqui só uma demonstração dessa parte de quem era aliado a quem nesse período. Como eu falei, começa o declínio da civilização grega através da invasão dos povos macedônicos. A Macedônia, né, antes da gente começar a falar sobre ela, a Macedônia era essa região aqui ao norte, bem ao norte, né, dessa parte continental da Grécia. Durante muito tempo, na verdade, os macedônios se identificavam como gregos, mas os gregos, pelo fato dos macedônios já estarem mais distantes, terem outros tipos de costumes, eles consideravam os macedônios bárbaros.
Então, talvez até essa distância que tenha tido como característica essa relação entre macedônios e gregos, digamos assim, fez com que a Macedônia se fortalecesse de uma maneira diferente, não se envolvesse nesses conflitos os quais as cidades-estado estavam envolvidas e desenvolvesse uma civilização à parte. Então esse é o último período da civilização grega, que é o período helenístico, de 338 a 146 a.C. Começa com esse declínio do domínio militar grego. A expansão dos macedônios vai começar com o rei Filipe II e depois do seu assassinato com o seu filho Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que começa a ter uma noção muito semelhante entre o domínio e expansão militar com o domínio também das artes, do setor intelectual principalmente. E a gente pode dizer que começa uma helenização da civilização grega. É uma mescla de elementos ocidentais com elementos orientais. Visto que o Alexandre, toda essa expansão que a gente tem aqui, nessa parte colorida, é justamente o limite aonde chega esses domínios de Alexandre. Então, sai da Macedônia e conquistou toda essa região, o norte da África, o Egito, do qual ele tinha um apreço muito grande, até a região da Ásia. Talvez ele tivesse conseguido conquistar ainda mais coisas, mas teve uma morte muito prematura aos 33 anos de idade. Então, esse período de declínio da civilização grega se coincide com essa expansão dos macedônios e o início de uma mescla de culturas ocidentais e orientais, que era algo que o Alexandre priorizava muito. Lembrando lá o grande professor dele foi Aristóteles. Então ele tinha um contato muito grande com a filosofia, com as questões intelectuais, ele acabava prezando muito por isso. E para ele essa questão de você divulgar a história, perpetuar a história, não é à toa que grande parte dessas cidades levavam o nome dele ou uma derivação do nome dele, tá? Para a gente encerrar então, que é algo correspondente já à aula 7 de vocês, a parte de cultura, o que a gente tem sobre cultura grega. Algumas coisas eu já citei, mas a gente vai retomar então de uma maneira específica, como por exemplo a questão das mulheres. Como eu havia dito, as mulheres não tinham muito participação nessa época, então coloquei um trechinho aqui que mostra um trecho da música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, e justamente se baseando nessa mulher de Atenas. Então, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, têm medo apenas. Então, uma ideia de geradora de vida e uma mulher que cuida da família. Era em grande parte a função da mulher nesse período. Com relação à alimentação, a gente tem uma relação muito grande com a questão dos banquetes, dos quais eram chamados de Deipnon, e o simpósio, que era esse pós-banquete. Então, o Deipnon era a principal refeição do dia, que era à noite, uma espécie de um banquete à noite. E o simpósio era justamente a reunião pós-banquete, feita geralmente somente por homens, como demonstra na imagem aqui, aonde se declamava poesias, cantava músicas, discutia política, bebia vinho, principalmente, dentre outras coisas. A religião é um grande destaque, uma religião politeísta, com elementos de várias outras culturas, mas de uma maneira geral os deuses tinham uma relação direta com a personificação humana. Então eles pecavam, eles eram invejosos, ciumentos, raivosos, assim como os seres humanos. Então existe uma identificação muito grande do homem, do ser humano, com a divindade, com os deuses, E desde Homero, a partir do século VIII, a gente já tem uma cada vez mais sendo visto nessas obras de Homero, referência aos 12 deuses olímpicos.
O teatro também é uma marca interessante dos gregos, muito provavelmente surgiu com o culto a Dionísio, que era um culto das festas, a partir do século VI a.C. O uso de máscaras é o que origina aquela característica bem marcante da tragédia e da comédia, né? Que é aquela carinha feliz e aquela carinha triste. Eles também iniciam, através do teatro, as apresentações falando da vida, do cotidiano, das pessoas. Essa imagem também é de um anfiteatro, né? Que até hoje você tem composição de locais, de teatros, com essa composição arquitetônica, que na verdade não é feito assim à toa, ela tem uma propagação muito melhor e muito maior do som, afinal você está ali, você não tem microfone, né? Não tem nada, você precisa propagar a tua voz de forma que a questão acústica ajude você nisso, né? As Olimpíadas, né, que é um traço marcante da civilização grega que a gente tem até hoje, né, recentemente as Olimpíadas canceladas, né, esse ano devido à pandemia, que também é algo que não acontece com muita frequência, mas quando acontece é algo também marcante. Então as Olimpíadas surgem a partir de 776 a.C. na cidade de Olímpia, e acontecia de 4 em 4 anos, numa espécie de festividade ao deus principal deles, que era Zeus, e aonde tinham homens, né, somente homens, que competiam as mais diversas modalidades, justamente para mostrar o vigor físico, né, do corpo, que era algo que eles ligavam muito, a beleza e tudo mais. Deriva, né, essa frase mente sã, corpo são. Então eles ligavam para a questão intelectual, mas também muito para a questão física. Um não pode viver sem o outro. Tá? Algumas imagens, principalmente retratadas em ânforas, que mostravam algumas das principais modalidades. Corridas de biga, o atletismo, né, que eu acho que é a grande marca também dessa civilização. A arquitetura, que é marcada principalmente pela questão estética dos pilastres, que são esses retratados aqui, A, B e C. Vocês têm na apostila de vocês, lá na página 20, ele vai estar falando de maneira detalhada que cada um teve uma origem através de um povo. Esse aqui do povo dos dórios, mais simples, né, mais sucinto. Esse aqui dos jônios e esse aqui dos coríntios, tá? Então acho que a arquitetura é mais marcada por essa grandeza de obras, né, arquitetônicas, a questão dos pilastres, né, dentre outras coisas. E a gente termina com a arte. Eu acredito que até a arte, muitas vezes a gente relembra mais da arte grega quando vai falar de Renascimento, mas é uma arte voltada à harmonia das formas, à beleza, né, principalmente, essa questão do corpo, da beleza física, do vigor. Eles tinham esse culto, né, ao corpo humano, a relação desses seres humanos com a beleza. Pessoal, então para a gente encerrar de fato essa aula, eu trago aqui para vocês algumas sugestões de coisas além, né, para vocês verem referente ao assunto de Grécia. A gente tem aqui alguns filmes, tá? Coloquei alguns trailers aqui, na verdade, porque eles nem tem completo no YouTube, mas eu sei que vocês dão um jeito de arranjar se for preciso. O filme Troia, tá? Então, que conta essa história mítica. Até hoje não se sabe exato, não existe um consenso se Troia existiu ou não, né? Então fala um pouco dessa questão mitológica de Aquiles, ok? Nós temos também o filme Alexandre, de 2004. É um filme que eu gosto bastante, né? Então fala dessa figura emblemática que foi o Alexandre e esse fim, né, da civilização grega, mas também a propagação cultural das ideias da civilização grega através do Alexandre, que ele também propaga e leva para outros lugares, né, essa tradição. E também, para quem se interessa, eu tenho um livro que fala sobre a questão das bebidas no mundo,
tá? E ela está disponível em PDF aqui, fala do uso do vinho pelos romanos e pelos gregos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado das aulas, fiquem atentos às atividades e a gente se encontra numa próxima. Até mais!